1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Eu acredito que nenhum atributo de Deus seja tão conhecido como esse. Deus é amor. As pessoas gostam de falar isso daí. Deus é amor. Nós falamos isto para as pessoas. Deus ama você, Deus ama você. O amor de Deus é difícil nós descrevermos na linguagem humana. Amar para Deus não é apenas emoção que você pode sentir hoje e amanhã achar, eu não amo mais, eu não sinto mais. Não, para Deus é ação, para Deus é atitude, sendo que o resumo da Bíblia está em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu. Para Deus amar é dar, amar é oferecer, amar é estender a mão. A Bíblia diz que o seu amor é eterno. Ele fala para Israel: eu amei vocês com amor eterno. A Bíblia diz que o amor de Deus é infindável. A Bíblia diz que o amor de Deus é baseado na graça, é imerecido. Ele prova o seu amor. A palavra provar é demonstrar. Deus demonstra o seu amor para conosco, sendo que Ele deu Cristo, seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo rebeldes, sendo desobedientes, não olhando para Deus, não amando a Deus, blasfemando de Deus, virando as costas para Deus. Mesmo assim, Ele deu seu Filho para morrer por nós. A Bíblia conta algumas histórias para que a gente entenda melhor o amor de Deus. É difícil nós entendermos o amor de Deus, mas no Velho Testamento há uma história de um jovem profeta que ilustra o amor de Deus por Israel. E um dos textos no Velho Testamento que Deus tenta mostrar a maneira que Ele ama está no livro de Oséias. Oséias viveu numa cidade chamada Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. Viveu na mesma época de Amós e outros profetas. Oséias teve uma missão difícil. Ele pregava para uma nação idólatra, ele pregava para um Israel que não amava a Deus, um Israel rebelde que tinha outros deuses. Ele casou-se com uma moça, com certeza ele amava aquela moça, Gomer. Ele casou, a moça não teve lá uma vida muito regrada. Ela, antes de se casar, ela se envolveu com prostituição, com vários homens. Mas Oséias vai lá e casou com ela, e Deus o dirigiu. Deus falou para ele: vai lá e casa com aquela mulher, com aquela moça. Oséias amava a Gomer e casou-se com ela. A princípio tudo estava bem. O jovem profeta era pregador. O jovem profeta chamava Israel para se voltar para ele. Mas a vida foi passando e eles tiveram filhos. Ele teve o primeiro filho que eles tiveram, ele colocou o nome de Jezreel. Jezreel era uma terra de sangue. Jezreel era onde ficava o palácio de Acabe e Jezabel. E então Oséias tem o primeiro filho. Ele coloca um nome para que Israel sempre se lembrasse, quando ouvisse falar Jezreel, vem cá, eles lembrassem, aquele é um lugar em que Israel estava longe do Senhor e precisamos nos voltar para Deus. Passaram-se o tempo e eles tiveram uma outra filha, uma menina, e agora ele põe o nome de Loruana, que significa desfavorecida, sem graça, não tem o favor. Depois ele tem um terceiro filho, e então ele coloca o nome de não meu povo. Ele então descobre que os seus filhos na verdade não eram filhos dele, eram filhos de outros homens. Então ele coloca o nome da criança, que traduzindo seria: não é meu filho, não é meu povo. Mas mesmo assim ele amava aquela moça, e ele fez tudo para estar com ela. Mas um dia Gomer resolveu arrumar as suas coisas e ir embora. Foi embora e largou ele com as 3 crianças para cuidar.
E a Bíblia fala que Gomer vai ter outros amantes, vai ter outros homens, vai viver com outras pessoas, até que um dia ela cai na mão de um dos homens que a explora e não traz comida para casa, situação difícil, não tem quase o que comer. E um dia Oséias resolve ir lá naquela casa e bate na porta e fala com aquele homem: olha, o senhor está aqui, vive com uma moça chamada Gomer? Ele falou: sim. Ele falou: eu sou o marido dela. Talvez aquele homem pensou: agora vai sair uma briga, mas Oséias falou para ele: olha, eu queria fazer uma proposta para você, sabe, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho prata, eu tenho ouro, e eu sei que vocês estão passando necessidades, e eu gostaria de dar esse dinheiro para você, comprar alguma coisa para vocês. Aquele homem deve ter pensado: esse cara é maluco. Mas alegremente ele pega o ouro e pega a prata, e ele compra azeite, compra pão, compra trigo, compra coisas para casa, ficam felizes. Gomer nem sabe que foi Oséias que deu o dinheiro. Gomer pensa que aquele seu marido, aquele seu amante está suprindo as suas necessidades. Mas ela vai de marido em marido, ela vai de amante em amante, ela cai na mão de um homem mau que resolve, pela necessidade, resolve vendê-la como uma escrava. A cidade tinha um mercado de escravos, onde os escravos eram expostos na praça, e as pessoas iam lá e davam o lance de quanto queriam pagar por cada um dos escravos. Então alguém chega lá e fala: olha, eu dou 10 peças de prata por esta mulher. E outra pessoa fala: não, eu dou 11 peças de prata. E o homem pergunta: tem alguém que dá mais? E eu dou 13 peças de prata. Então Oséias está ali observando o profeta de Deus, e ele fala: eu dou 15 peças de prata, eu dou 1 homer e meio de cevada. E o homem fala: está vendido para você. Oséias pega a Gomer, compra, pega a prata e paga, e pega a cevada e entrega, e leva para a sua casa de volta, e fala para ela: olha, não se prostitua mais, eu amo você, eu perdoo você, vamos viver uma vida feliz. Esta é a história inicial do livro de Oséias, e Deus usa esta história para mostrar o seu amor pelo seu povo. Deus fala o seguinte: olha, eu amei vocês quando vocês estavam adorando outros deuses, quando vocês não me amavam. Eu corri atrás de vocês, eu paguei um preço por vocês, eu dei o mantimento, mas vocês mesmo assim não me reconheceram. Eu fiz o sol nascer, eu fiz o arco-íris lá no céu, eu dei a chuva na estação própria, eu dei o alimento e a plantação para vocês, eu dei prosperidade à sua terra, mas vocês não se voltaram para mim e não olharam para o seu Deus. Vocês continuaram no caminho de prostituição, vocês continuaram no caminho que não deveriam andar, até que vocês se tornaram escravos e foram aprisionados. Mas eu não desisti de vocês, eu estava lá para comprar, para pagar o preço que ninguém queria pagar. Eu quis pagar um preço por você, porque eu te amo, e eu queria trazer você de volta para mim. Eu amo você, eu perdoo os teus pecados, eu comprei você por um preço. No Novo Testamento, Jesus contou uma história também, para ilustrar o amor de Deus. Os fariseus e os religiosos achavam que os outros eram a escória da sociedade. As prostitutas, os mais baixos, pecadores, os publicanos, os que cobravam impostos, são cães, nunca vão ter perdão de Deus. Jesus amava essas pessoas, mas os religiosos não as amavam. Falavam, murmuravam, falavam: esse não pode ser de Deus, porque ele come com pecadores e publicanos. Jesus conta então a história do filho pródigo, falando que um homem tinha 2 filhos, o mais novo chegou para o pai e falou: pai, me dá parte que me cabe da herança. Era a mesma coisa que ele falar: pai, o senhor não morre logo, morre logo, morre logo. Por que não morre? Por que não morre logo? Morre, pai. Porque a herança só vinha para os filhos quando o pai morresse.
O pai dá parte da herança para o moço logo resolve vender tudo, pegar em dinheiro aquilo e viajar. Eu vou sair de casa, eu vou ser livre, eu vou para fora. Vai embora, vai para uma terra o mais longe que ele puder. Lá ele se cerca de gente que gosta de dinheiro e a sua vida é de festas. Ele gasta com prostituição, gasta com os amigos, gasta com tudo, e o dinheiro se acaba, dinheiro vai embora, e de repente vem uma fome naquela terra e ele se encontra numa situação terrível, sem dinheiro, sem casa para morar, sem comida. Ele vai trabalhar para um homem, cuidar de porcos. Para um judeu é uma coisa terrível cuidar de porcos, mas ele se submete àquele trabalho porque ele quer comer a comida dos porcos, aquilo que joga, lavagem. Ele quer comer, mas ninguém deixa, ninguém lhe dá nada. Ele está lá, mas de repente ele começa a pensar, ele lembra do seu pai, ele pensa: quantos trabalhadores, o meu pai tem fartura, o meu pai é bom, meu pai paga acima do que os outros pagam. E ele pensa: eu vou voltar para lá e vou falar: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele sabia que ele iria morar fora de casa, ele sabia que ele não seria recebido mais como filho, ele sabia que o lugar que estava reservado para ele era como um trabalhador, para ficar lá, de vez em quando ser contratado para ganhar algum dinheiro. Pelo menos eu vou ter o que comer. E então, com esse pensamento, ele volta para a sua casa. Mas o foco aqui da parábola que Jesus está falando é a atitude do pai. Sabe por quê? Porque embora ele estivesse longe, o pai nunca deixou de amar, o pai nunca deixou de pensar nele, o pai nunca deixou de querer que aquele filho voltasse para casa. O seu nome foi ultrajado, a sua honra, ele foi desonrado, mas nenhum instante ele pensou em abandonar aquele filho. Quantas vezes ele pensou: onde o meu filho deve estar nesta hora? Quantas vezes ele pensou: o que será que está acontecendo com meu filho? E com certeza ele sempre estava no portão da fazenda, olhando ao longe: quem sabe o meu filho um dia volta. Até que um dia ele vê a figura cadavérica, magra, ele reconhece de longe. Qual é o pai que não reconhece o seu filho? Ele de longe vê o seu filho, ele sai correndo, ele faz algo que um homem não deveria fazer, porque para correr ele precisava levantar a sua túnica e mostrar as suas pernas. Era vergonhoso isso naquela cultura. Na Bíblia árabe, esta palavra só foi traduzida corretamente há 100 anos atrás. Eles colocavam, e ele foi rapidamente, porque é vergonhoso um homem correr, levantar a sua veste, mas aquele homem não pensa nisto, ele sai correndo, e os escravos correndo atrás do homem, talvez porque ele sabia que o seu filho poderia ser apedrejado ao entrar na cidade. E ele abraça e ele beija continuamente o seu filho, e ele fala para os servos: correm lá, pegue o bezerro cevado, preparado para alguém importante, recebendo alimentação especial. Um príncipe deveria visitar a cidade naqueles dias, e eles estavam preparando aquele novilho especialmente para aquela refeição, mas mais importante do que qualquer visita ilustre: meu filho, peguem lá o bezerro cevado, o mate, traga o anel da família, sandálias, calça, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E Jesus usa esta história para mostrar para os fariseus o amor de Deus por aqueles que não eram amados por eles. O amor de Deus por aquele que é largado na esquina e todos passam por cima. O amor de Deus por aquele que está na Cracolândia, viciado. O amor de Deus por aquela pessoa jogada, enrolada em um cobertor, e que o levita e o sacerdote às vezes passam de largo. E o Senhor falou: aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode falar: eu conheço a Deus, mas não conhece a Deus, porque Deus ama o ser humano. É indescritível o amor de Deus, a grandeza, a altura, a largura, o tamanho, a profundidade do amor de Deus por mim e por você, do amor do Senhor por mim e por você. Jesus, ele falou assim: olha, o maior amor que existe é alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E foi o que Deus fez. Se eu e você fôssemos
somente ter a santidade de Deus e a justiça de Deus, nós estávamos perdidos para sempre. Mas a Bíblia fala, Deus é amor. Deus é cheio de graça, Deus é misericordioso, Deus abraça. Não tinha como o homem conseguir pagar o preço, não tinha como o homem se regenerar, não tinha como o homem conseguir satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Então Deus resolveu descer e dar a vida, pagar o preço. Lá na cruz Jesus estava dizendo, eu amo vocês. Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não diz apenas Deus amou o mundo, que deu. A Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui não é a criação, o mundo aqui é o homem. É o homem que não merece, que não faz nada, que é rebelde, que se prostitui, que procura outros deuses, que desonra a Deus, que levanta o dedo para cima e fala, cadê Deus nesta hora? Mesmo assim, Deus o ama e quer trazê-lo para a casa do Pai. As pessoas, elas imaginam que quando se ama, se é permitido fazer qualquer coisa. Não. Embora Deus ame o homem, muitos vão para o inferno. Jesus, ele falou, aqueles para a perdição eterna e os justos para a vida eterna. Jesus falou, tem muitas pessoas que vão para a perdição eterna. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ele. Você acha que Deus quer? Não, Deus não quer. Você acha que Deus não ama? Claro, Deus ama. Você pode amar o seu filho sair de casa, nunca mais falar com você, se envolver em drogas, fugir do país, mas ainda assim você o ama. Você o ama onde ele estiver. Deus ama as pessoas. E Deus faz tudo para que o homem seja salvo. Amar não quer dizer consentir. Amar não quer dizer que eu concordar. Amar não quer dizer concordar. O homem anda por caminhos errados. Deus o ama, mas não concorda com seus caminhos. E Deus o chama ao arrependimento, porque aquele caminho vai levá-lo para sempre longe do Senhor. É por isso que Deus quer que o homem se arrependa. É por isso que o profeta Oséias gritava para Israel, volta Israel para o Senhor, volta porque pelos teus pecados você está caído, volta Israel para o Senhor. É por isso que Deus levantou os profetas de madrugada, para pregar para Israel se voltar para Deus. Foi o que Deus fez por você. Ele deu o filho dele pela sua vida, para mostrar a você que você é especial. Não deixe ninguém falar que você não seja especial. Não deixe ninguém falar que você não é nada. Não deixe ninguém diminuir você. Não deixe ninguém pisar e desprezar você. Você é importante para Deus. Deus ama você, meu querido, e continua tendo um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Basta a gente se voltar para Ele. Ele é o pai lá, olhando ao longe, esperando o filho. Ele é Oséias no mercado ou nas ruas da cidade de Samaria, procurando pela sua esposa. Ele é o Deus que vai atrás da gente quando a gente não merece, quando a gente não pode pagar nada, quando nós não somos nada. Deus prova o seu amor para com você pelo fato de ter dado o seu filho para morrer no seu lugar.